Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me. E pondo como exemplo, me disse. Então, ele estava instruindo ela, né? Estava falando para ela não ter esse amor estéril, né? Para a gente também, né? Claro, senão ele. Mas sim, ele é uma instrução, né? Para a alma, né? Para nossa alma. O amor estéril e o amor obrante. Ele falou: minha filha, se o jovem tomasse esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nenhum momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem. E pouco a pouco, este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto. Porque toda a satisfação deste amor é da jovem. Nossa, é muito sério isso, que esse jovem é ele, né? É Jesus. E a esposa é a gente, é a alma. Então a gente pode ter um amor, esse amor estéril incomoda. É um amor que só pensa em si mesmo, né? Só na sua satisfação própria, né? E não no interesse do outro. Amar é pensar no outro. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo o que lhes agrada, dizendo que isso é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhes satisfaz, não põem mais atenção de mim e chegam até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Então, é o que Jesus quer, que a gente pense nos interesses dele, né, nesse relacionamento com ele, não é para buscar uma satisfação pessoal, para olhar, para querer os nossos interesses, mas para cuidar dos interesses de Deus. Isso que é o amor. E tem muita gente que vive um relacionamento com Deus, fala que tem uma espiritualidade, busca a Deus, né, reza muito, às vezes a pessoa reza muito, mas é buscando sua própria satisfação. Buscando na oração, na vida de oração e no relacionamento com Deus, a sua satisfação pessoal, vai levado por muito, às vezes por muito sentimentalismo, assim, querendo, por exemplo, se a pessoa busca na oração o fervor, a emoção, sentimentos, e aí ela busca isso. Se não tiver um sentimento, ela para de rezar. Então ela estava ali por ela e não por Deus. Por isso que muitas vezes Deus tira todo o fervor para ver se a pessoa continua rezando, então não é pelo fervor que ela está rezando, porque ele tirou. Então é o gelo que às vezes é mais que fogo, né? Porque você não está ali por uma satisfação. Ou se você... Aí tem muitos exemplos, né? Se, por exemplo, a gente
A gente está, por exemplo, fazendo divulgação do livro do céu. Aí você está fazendo para ter, aí as pessoas começam a ver os vídeos, começam a comentar e, e falar, nossa, que bom, não sei o quê, e curtir, você vê que as pessoas estão curtindo, você vê se acontecer, por exemplo, isso, né? Aí a pessoa, mas aí um dia vem alguém e te critica. Lá no TikTok, lá coloca um comentário horroroso, né, de desprezo, sei lá o que, alguma coisa, uma crítica. E aí você para de fazer. Aí o que significa o sinal assim? Uai, você estava fazendo? Significa que você estava fazendo não por um amor puro, por interesse por Deus, mas para ter uma satisfação pessoal. Você estava tendo alguma coisa, você estava ganhando alguma coisa, ganhando aplausos, ganhando reconhecimento, coraçõezinhos. O ser humano se apega em qualquer coisa, mais besta. Um coração ele se apega, um coraçãozinho lá no celular que ele vê. E busca isso, essa pobreza isso é um amor estéril. Você está buscando sua satisfação. E no dia que não tiver essa satisfação, você para. Você chega a ofender a Deus. Não faz mais e não quer saber mais e larga. Mas agora, viver esse amor que Deus está pedindo, esse amor obrante que Ele está falando, é um amor que só pensa nos interesses dele, no que Deus quer. E a gente larga tudo, todos os nossos interesses para cuidar dos dele. Aí é um milagre que acontece, é uma coisa assim, realmente, um milagre, porque muita gente vai pensar assim, eu tenho mais o que fazer, eu tenho muito problema para cuidar, eu já tenho problema demais, eu já tenho muita coisa para me preocupar, eu vou ficar me preocupando com os interesses de Deus, com os problemas de Deus, com as coisas de Deus, com os interesses dele. Eu já tenho muita coisa o que fazer. A maioria das pessoas pensam assim, né? Eu não tenho tempo de ficar eu não tenho tempo, minha vida já é correria, eu vou gastar o pouco tempo que eu tenho para ficar lendo um livro, divulgando um livro, sendo que nem as pessoas nem dão atenção para isso, e eu vou ficar perdendo meu tempo jogando isso na internet, me expondo para eu tenho mais o que fazer, eu já tenho pouco tempo, eu já trabalho o dia inteiro, tenho pouco tempo para ficar com a minha família, eu tenho que cuidar de mim, tenho pouco tempo, eu não posso, então eu não tenho como, é impossível, não tem jeito, não sei o quê. Deus sabe, Deus sabe, ele sabe, o tanto que eu tenho que, ele quer ele mesmo, aí a pessoa começa até a falar, né, que, nossa senhora, distorce tudo, que, sabe, começa a pensar tudo distorcido, mas esse amor obrante, é a gente largar tudo só para cuidar dos interesses de Deus. Mas e as coisas, nossa, gente, fica no segundo plano e a gente não deixa de fazer. E ele vai instruindo, ele vai mostrando como fazer, ele cuida das nossas coisas, nossas ninharias. Ele cuida. Quando a gente vê, já está pronto. Quando a gente vê, já tem a solução. Você coloca tudo na mão dele, ele cuida. Você cuida dos interesses dele, ele cuida da gente, assim, de uma forma uau, extraordinária. Ele não atrapalha nada, meu Deus, não tem essa conversa, né? Não tem isso, não. Dá tempo de tudo, mas a prioridade é ele, o que ocupa a nossa mente é ele, os interesses dele, é isso que é mais importante. As outras coisas, é o que ele já fala na Bíblia, né? Na palavra de Deus, na Bíblia está escrito: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então não tem conversa, né? Então, é muito interessante o exemplo que ele dá, né? Se um jovem tomasse uma esposa e era levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se em nenhum momento, como a Luísa ficava, né? Quero só ficar com Jesus abraçadinho aqui com ele, conversando com ele, só isso que eu quero o tempo todo, não quero que ele saia de perto de mim o tempo, sem
não quero saber de mais nada, só quero ficar te olhando, Jesus, e ficar o tempo todo agarrado com ele. Ó, sem separar-se um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem. Né, os interesses dele, ele tem, imagina assim, né, que ele tem, você casa com um empresário, não sei, uma pessoa que tem uma empresa, né, que tem um negócio, que ele gosta muito, que ele é o sustento da família, e aí você casa com ele e ele tem que trabalhar. Ele vai continuar trabalhando. Mas aí você quer estar grudada com ele o tempo todo e vai junto com ele lá para a empresa e fica só querendo que ele fique olhando para você, só conversando com você outras coisas. E ele tem que cuidar da empresa. E esse amor vai começar a incomodar. Ou então ele se casa, né, com esse homem. E é apaixonada com ele, muito apaixonada. E ele também com você. Mas aí ele vai trabalhar na empresa e você fica ligando para ele o dia todo. O dia todo. Você pega o tempo todo, você liga o dia todo. E quer que ele fique falando, meu amor, fala que me ama. Toda hora, você fica falando essas coisas, o tempo todo, grudada, aquele grude, né? E ele fala assim, aí ele começa a ficar incomodado. Olha, agora eu não posso falar. Eu tô em reunião agora, tô trabalhando, daqui a pouco eu te ligo. Aí ela passa 10 minutos, liga de novo. Oi, meu amor, tô com tanta saudade. Vamos falar mais um pouquinho, fica aqui comigo, tô com muito saudade. Esse amor começa a incomodar, ele fala, mas eu não posso, tô trabalhando. Você começa, nossa senhora, a Maria incomoda muito. Mas se ela, por exemplo, ela entende que ele trabalha e ela fala, eu vou te ajudar, eu também, eu fiz administração, quero trabalhar junto com você. Eu quero ajudar você, quero ajudar lá na empresa, arruma alguma coisa para eu fazer, me dá lá um setor para eu cuidar, eu gosto de trabalhar com pessoas, com administrar as pessoas, eu posso trabalhar para você. Gente do céu, que maravilha, vai ficar super feliz, você vai ajudar a cuidar dos interesses dele e vai ficar lá trabalhando com ele, nos interesses dele, junto com ele. Vai gostar da mesma coisa que ele gosta, vai cuidar das coisas dele. Então, é totalmente diferente, não vai incomodar. Vai ver um amor ali tão grande dela, porque ela tá cuidando, preocupada com as coisas dele. E ele vai cuidar das coisas dela, da família, vai prover tudo, sem ela ter que se preocupar. Mas é totalmente diferente, realmente incomoda realmente uma pessoa grudada em você o tempo todo, não te deixa respirar, sendo que você tem que fazer as coisas. Um amor assim desse jeito incomoda muito. Então ele agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais do que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem, com certeza. Imagina uma mulher assim, uma esposa assim, ou um esposo. E pouco a pouco este estranho amor, um amor estranho, produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem, ele não está tendo nenhuma satisfação com isso. Porque só ela que quer ficar com ele para uma satisfação pessoal, isso causa incômodo. E aí muitas almas são assim é a conduta das almas com Deus, elas querem sentir fervor, emoção e tudo, e ficar só, e não pensa nos interesses de Deus, no que Ele quer, na vontade dEle. Isso é um amor que causa incômodo, não presta. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar. Esse amor que a pessoa só quer satisfação vai acabar, não tem vida, não vai durar.
E depois chega o aborrecimento. Por que chega o aborrecimento? A pessoa não tem a satisfação, não vai receber o que ela está buscando, e aí ela vai se aborrecer e vai desprezar, porque ela não está recebendo o que ela está buscando, a satisfação que ela busca. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo o que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, dizendo é para Deus, eu gosto de ouvir isso, eu gosto de sentir isso, eu gosto disso, mas é para Deus, mas na verdade é uma satisfação própria, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. Então é aí que a gente tem que viver, né? Nos interesses dele, as coisas que pertencem a ele, a vontade dele, o que ele quer. E se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim e chega até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Enquanto dizia isto, via pessoas como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer. Então, ele queria que ela prestasse atenção no que ele estava falando, para ela, né? Não prestando atenção às outras pessoas. E ele estava instruindo ela, instruindo a gente. Pra gente não fazer isso, né? Não viver com esse amor estéril. Aí ele disse, não queiras intrometer-te nos atos alheios. Deixemo-los fazer, porque cada coisa tem seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas. Porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, né? As palhas e a semente estéril e nociva. Deixa passar, deixa viver, deixa fazer, porque o joio só se vê o joio depois que ele estiver grande, né? Igual a parábola que ele fala do joio e do trigo. Ele fala, não vamos tirar agora não, deixa crescer, deixa amadurecer, porque só dá para diferenciar o joio do trigo quando tá grande já, para ver se ali o joio e o trigo são parecidíssimos. Você olhando, você não consegue discernir o que é joio e o que é trigo. A plantinha joio e trigo, elas são muito semelhantes. Só dá para saber que é joio, que é trigo, se a gente pegar e debulhar assim, porque o joio não tem nada dentro, é só palha, não tem nada dentro. Mas o trigo tem o grão lá dentro. O que diferencia eles é o grão que tem lá dentro. O joio é só palha. Mas se não deixar crescer, não dá para saber se vai crescer a semente, né, no trigo. Aí se você for cortar, tentar tirar o joio antes da planta crescer, você pode acabar jogando fora um trigo pensando que é joio, porque ainda não tem a semente, mas é porque não cresceu ainda. Então tem que esperar. Então ele falou, espera o tempo certo. O tempo de discernir as coisas. Tem que esperar crescer, igual o joio e o trigo. Tem que esperar crescer para saber se realmente ali não vai ter fruto, se realmente é joio, se não vai ter mesmo, não vai ter de jeito nenhum, para depois queimar. Ó, quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo, né? Tem que esperar para ver. Volume 3, 108. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro do meu interior e me disse, minha filha, não queiras afligir-te, porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Então, ele vê o mundo através de nós. Ele está na nossa alma, vendo o mundo através de nós. E quando a gente está vendo, é ele vendo. Quando a gente está vendo as notícias, quando a gente está vendo a situação do mundo, e a gente tem qualquer coisa que a gente veja, é Deus vendo. É Deus que está vendo. Volume 3, 109. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus.
Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Ó meu Deus, que pena te ofender. Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não me incitasse eu mesma a me tentar mais ainda, né, maioritariamente. Mas com tudo isto não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então ela estava inquieta, sentia-se toda cheia de tentações e pecados, sentindo que estava ofendendo a Deus, né? Fazia quanto mais por dia por estar em Deus, e ela nessa luta, né, nessa guerra, nessa luta de pensar que está ofendendo a Deus, mas não querendo ofender a Deus, de vir às vezes pensamentos, tentações, pensamentos que vêm na nossa mente, né? E você fica oferecendo esse mesmo estado para Deus. Eu ofereço essa inquietação, esses pensamentos, e eu não quero te ofender. Tá vendo um pensamento de te ofender, não sei, pensamentos às vezes de outras almas que vêm na nossa mente. E a gente oferece essa dor, porque muita gente está com a pessoa mesmo que está sentindo essa vontade de pecar, ou está mesmo pecando, ela não está sentindo dor nenhuma. Ela não pede perdão, ela não sente dor por estar fazendo aquilo. Por pensar, às vezes a pessoa pensa, ela tem um desprezo por Deus, e ela não sente dor nenhuma por ter esse desprezo. Aí a gente pode ter esses pensamentos de oposição a Deus, mas isso causa uma dor tão grande na nossa alma, de pensar que passou esse pensamento, e eu ofereço essa dor para Deus. Eu ofereço esse estado para Deus, para reparar. É uma reparação. E aí o inimigo que está te tentando, te sugerindo esses pensamentos, se você oferece essa dor para Deus, esse estado para Deus, essa situação, ele não tem o que fazer, porque você não está dando corda para ele te tentar mais ainda, porque o que ele está querendo é que você fique desesperado, que você se desespere, porque o que ele mais quer é entrar na nossa, tipo assim, se a gente dá corda, se a pessoa dá corda, se a pessoa ouve esses pensamentos e fica realmente, eu sou um pecador terrível, eu não tenho salvação, eu não, sabe, a pessoa dá corda para ele colocar mais, que ele quer que a pessoa entre em desespero da salvação, que ela pense que Deus não ama ela, que ela tenha que correr de Deus. E aí vem pensamentos terríveis assim, e a pessoa oferece. O Padre Paulo me estava falando no curso que ele fez dos 10 mandamentos, né, que tem pessoas no momento do ato conjugal que tem pensamentos terríveis, e que ele contou a história de um homem que tinha, no momento que ele estava com a esposa dele, pensamentos horríveis, de desejos horríveis com outro homem, que ele não gosta disso, não quer saber disso, e ele ficava sofrendo muito por ter esses pensamentos, ele ficava sofrendo muito por ter esse tipo de pensamento, por passar esse pensamento na cabeça dele, e ele rezava e pedia para Deus tirar dele esses pensamentos, que ele não queria isso, que vinha esse pensamento, mas ele ignorava, mas ele ficava sofrendo por isso, e o padre Paulo falou para ele, oferece para Deus, é a sua cruz, ter esses tipos de pensamento, é sua cruz, oferece para Deus. Aí você faz isso, e nesse caso não é uma alma que está falando de santidade divina, falando de no geral, né? Assim, então, se o inimigo vem tentar e a pessoa oferece esses mesmos pensamentos que o inimigo está sugerindo, você está usando a própria coisa que ele quer, que ele fez para Deus, por amor a Deus. Então, aí é isso que estava falando, né? Luiz aprendeu isso muito bem, desde os primeiros volumes. Jesus ensinou para ela, instruiu ela como fazer,
para vencer o inimigo, para ele não te tentar mais ainda. Ela falou, ela ensinou, Jesus ensinou e ela aprendeu muito bem como se livrar dessas tentações, oferecendo essa dor, esse estado, né? Aí ela falou, então eu encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevia a desejar ao meu amado Jesus. Tão feia e miserável me via, mas ele sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse veio, e como se compadecia de mim, disse-me, minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, tudo é um bem. Se oferece essas mesmas tentações, essas sugestões de pensamentos horríveis para reparar. Porque eu estou sofrendo, Senhor, eu sofro por estar pensando isso. Eu não quero pensar isso. Eu não quero, eu te amo, eu não quero te ofender. Então, eu ofereço essa dor que eu estou sentindo por ter esses pensamentos que eu não quero ter. Eu recuso, eu rejeito esses pensamentos horríveis das trevas. Por amor a Deus. E aí, esse mesmo estado de que você se vê feia, né? Cheia de pensamentos horríveis, você se vê feia. Te purifica, né? Vai purificando, é uma água que purifica mais do que o fogo, porque se você tá assim, não tem fervor nenhum, e mesmo assim oferece para Deus, é uma purificação, te purifica. Então, como a gente estava falando na live ontem, né, na questão também da gente, às vezes, tá num estado de ânimo, assim, de tá com sono, tá cansada, e tá na hora de fazer, sua hora habitual de fazer o tema, né, do dia, de estudar o livro do céu, fazer a partilha do dia, do tema do dia. E aí você não tá com vontade, você não tá com aquele desejo, aquele amor, aquele fervor para fazer. Mas aí você mesmo assim, você oferece esse estado para Deus, essa falta de vontade, essa falta de ânimo. É uma frieza que você tá numa frieza, não quer fazer. Tá cansado, você quer dormir. Você oferece para Deus esse estado de frieza e faz. Então, é uma coisa que purifica, porque você não faz por uma satisfação, que ele falou do amor, o amor brante, o amor estéril, né? Vai ser um amor brante, um amor que é só pelo interesse de Deus, porque você não tá ganhando nada. Você tá com vontade de dormir, você tá com vontade de se jogar no sofá e ficar sem falar nada. Aí você oferece esse estado que você tá, de não querer fazer nada, de não falar nada. Oferece para Deus e faz. Aí vai ser por amor puro, vai ser um amor puro. Você não tá tendo nenhuma satisfação pessoal, você não tá tendo nada, você não tá ganhando nada. É por amor puro a ele, porque você mesmo não tá com vontade. Você vai sem nenhuma vontade humana. Entenderam? Você vai sem nenhuma vontade humana. Você vai com a vontade divina, porque Deus quer, entendeu? Não entra a vontade humana nisso, porque é uma vontade de Deus. Porque você faz porque Ele quer que você faça. Você toma dele a vontade. A sua vontade humana está indisposta, está sem querer fazer nada, sem querer abrir a boca. Não tem nenhum pensamento, nada. Você nem sabe que trecho que é. Mas você toma a vontade de Deus e vai ser a vontade purinha de Deus, porque você mesmo não tem vontade. Sua vontade está te querendo que você saia disso, que você não faça, que você fique deitado. Hoje não, deixa para amanhã. Mas aí você toma a vontade de Deus. E é sempre assim, em tudo, em todos os momentos. Tomando a vontade de Deus. Tomando sempre a vontade de Deus, que é o que ele está falando pra gente esses dias, né? Nessa semana. Para quando for fazer algo, fazer porque Deus quer fazer, não porque eu quero fazer. Tomar dele o desejo, tomar dele tudo. E aí vai ser puro, vai ser ele fazendo.
Vai ser a vontade dele na sua. Você morre, a sua fica morta, você pisa nela. Você pisa na sua vontade de querer não fazer, de querer ficar dormindo, de querer não fazer, de querer não falar. Você pisa nela e toma a de Deus. E assim é em todos os atos, não só para partilhar. É só um exemplo. Você toma sempre dele, a vontade dele em tudo, tudo, tudo. Para acordar, para levantar da cama, para respirar, para tudo, para abrir os olhos, para trabalhar, para fazer todos os trabalhos que tem que fazer no dia, para fazer o exercício que você tem que fazer. Tudo, 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 para comer, para beber água, para tudo, para pensar, tudo você vai tomar dele, a vontade dele. A sua vontade fica lá só para receber a dele. E aí tudo se converte em bem. Tudo que acontece, tudo, tudo, tudo. Dito isto, desapareceu, deixando-me reanimada assim, mas fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-lhe um gole da vontade divina, minha alma. E dá-lhe a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vosso olhar materno. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me, e pondo como um exemplo, me disse: minha filha, se um jovem tomasse esposa, e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nenhum momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque esse modo de amar não seria mais que um amor estéril e infecundo, que causaria dano a este jovem em vez de bem. E pouco a pouco esse estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Então, meu Deus, essa informação que Jesus está dando, ela é muito importante, né? Ai, meu Deus do céu, como é importante a gente entender isso. É uma luz, assim. E Jesus faz a gente entender mais, né? Penetrar cada vez mais, Senhor, nos teus conhecimentos. Faz a gente entender mais. Então, deixa eu continuar lendo aqui, né? Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo que lhes agrada. Uau! Dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, né? Elas que estão ganhando satisfação. E elas dizem que estão dando satisfação a Deus, que estão dando glória para Deus, que estão servindo a Deus, que estão fazendo por Deus, mas na verdade elas estão fazendo por elas mesmas, porque é uma satisfação para elas mesmas fazer aquilo, né? Então, Jesus ele fala que é um amor de fumaça, né? Um amor infértil, né? Que não dá fruto, porque quando cessa de dar essa satisfação, né? Por exemplo, vamos lá, vamos imaginar um pregador, né?
um pregador, que ele prega super bem. E ele é o preferido, né, lá da paróquia dele. E as pessoas, né, sempre costumam fazer questão de ver as pregações dele. Beleza. Aí o que que acontece? Esse pregador, né, ele simplesmente em determinado momento é deixado de lado, né? As pessoas acabam acostumando com ele e ele é deixado de lado. E ele começa a passar, né, por uma situação contrária. Então, em vez das pessoas, né, querer ver a pregação, as pessoas não querem mais ver a pregação dele, né? Então ele começa a sentir assim que como que a pregação dele não tem resultado humano, né? Ele não vê mais as pessoas interessadas em escutar ele como, né, ele via antes, aquele interesse nas pessoas. Então, como é que sabe se o amor é de fumaça, né? Porque se esse cara simplesmente, né, por não estar tendo a motivação humana, a satisfação humana em favor dele, né, largar tudo, né, largar o ministério dele, né, ele começa a dizer, mas porque a minha pregação não é mais eficaz, então eu não vou mais pregar, porque eu falo, mas as pessoas não escutam, as pessoas não fazem questão, ninguém me chama mais para pregar, ninguém me vê, não sei o quê. Acho que fulano é melhor do que eu, fulano faz melhor, tem outras pessoas que fazem melhor, então eu vou parar com isso, esse ministério, não sei o quê. Então, é um amor de fumaça, né? Porque quando começou a não dar mais satisfação para ele mesmo, ele largou, né? Ele largou. É igual acontece também com algumas mulheres, né? Tipo assim, elas entram na. É o fogo de palha que chama, né? Assim, popularmente conhecido como fogo de palha. Então, algumas mulheres, né, elas começam, início do casamento delas, elas fazem tudo bem bonitinho pro marido, né? Assim, eles começam. Porque na cabeça delas, assim, tem uma. Aquilo tem uma satisfação, né? Elas querem agradar o marido. Eu não sei se tem uma satisfação, né? Fazer aquilo ali. Mas aí depois elas vão cedendo, né, a isso, porque elas vão dizendo, eu tô cansada, eu não quero fazer mais. Né? Ele gosta dessa comida, mas eu tô cansada, hoje eu não quero cozinhar. Vou pedir alguma coisa, vou pedir um pão. E a gente come pão hoje, né? Deixa eu falar, não vou fazer essa comida, não. Né? Tô aqui morrendo de dor, de cansaço, lavei roupa hoje, não vou. Que coisa de arrumar o cabelo, não. Deixa o cabelo assim mesmo, né? Parecendo um espantalho, deixa desse jeito mesmo, né? Eu já tô tão cansada, né? Ainda ter que arrumar o cabelo, né? Passar creme no cabelo, ainda ter que lavar o cabelo, ainda ter que arrumar nada. Tô morta de cansada, eu não vou arrumar cabelo nenhum. Do jeito que tá aqui vai ficar. Sabe, assim, vai desleixando, né? Porque não vê mais, né, a satisfação que vinha antes, lá no início do casamento, né? Porque queria agradar o marido, que era recém-casada, né? Aí queria agradar o marido, mas depois não vê mais essa satisfação. Então larga, né? Então larga. Então tudo isso são exemplos, né? Desses amores de fumaça, né? Que Jesus está falando. É um amor de fumaça, porque tá tudo baseado no sentimento da pessoa, no que a pessoa, né? Na satisfação da pessoa, né? Que está realizando ali aquele ato. Aí Jesus ele fala, né, no exemplo que ele dá para entender direitinho. Ele diz, esse jovem, né, que a esposa fica no pé dele 24 horas,
ele não se sente amado de verdade. Ele sente que a esposa está produzindo um mal para ele, não um bem, né? Por quê? Porque ela faz tudo em direção a ela mesma. Então é um amor falso, porque não é em direção ao outro, é em direção a si mesmo, né? E é a partir do momento que, para eu poder, né, arrumar meu cabelo, eu vou ter que sair do meu estado de conforto, né? Eu vou ter que fazer um esforço maior, e aí eu não quero, né? Eu não quero, eu tô sentindo que eu vou perder se eu fizer isso, né? Porque eu quero descansar agora, eu não quero fazer esforço nenhum, eu quero descansar. Aí pronto, né? Acabou o amor, acabou, né? Dedicação, acabou tudo, né? Por quê? Porque, na verdade, o amor que essa esposa destinava pro esposo era falso, não era para ele, era para ela. Era para ela mesma, né? Ela fazia tudo para ela mesma, né? Enquanto estava favorável para ela. Então, assim, a gente não pode fazer isso com Deus. A gente não pode tratar Deus assim, né? A gente só dá a Deus quando está favorável para nós. Não, não. Não é para ser assim. A gente precisa ter a constância no amor, né? Não ter esse amor de fumaça que Jesus está dizendo. Ser constante no amor, né? Então, ter os olhos fixos em Deus, né? No amado, não fazer em direção ao que estamos sentindo, né? Seja o que for, seja sentimento mesmo, seja cansaço, seja fadiga, seja o que for, mas fazer, né? Porque Deus espera que nós façamos esse ato, né? Então, todos os dias Deus espera que nós nos esforcemos, que entreguemos os atos que Ele deseja, os atos que Ele quer, né? Todos os dias. Ele nos espera, Deus nos espera, Ele é esse esposo, né? E a gente não pode fazer só o que dá na nossa teia, na nossa cabeça, né? Porque senão o ato fica voltado para nós e cadê o amor a Deus? Cadê o amor a Deus? Né? Então, não dá para ser assim. Aí Jesus está falando aqui. Assim, a conduta das almas que prestam atenção somente em si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e ao que lhes agrada, né? Jesus está dizendo assim, porque essas almas, elas ficam comigo, Jesus, né, está dizendo, elas ficam comigo, mas elas só ficam buscando satisfação, elas só ficam buscando elas mesmas, igual essa jovem, né, da história que eu tô contando. Jesus está falando mais ou menos assim pra gente, né? Então, a vida espiritual de muitas pessoas está baseada em gozos espirituais, em consolos, em fervores, em sentir uma paz, em sentir uma alegria, em sentir uma leveza, em sentir não sei o quê. E, gente, isso não existe. A nossa vida espiritual não é baseada no sentimento, não é baseada, né, no fervor, não é baseado nisso, né? Porque, muito pelo contrário, né? Eu sinto praticamente nada, né? A maioria das vezes eu não estou sentindo nada de especial, de leve, né? De alegria. Não. Deus me permite sim ter uma alegria, mas a alegria que eu tenho, né, que Deus permite eu ter, sim, certos momentos, é para eu manifestar às outras pessoas, é para, né, Deus que quer dar para as outras pessoas um sorriso e Ele me permite ali na hora, né,
eu ter uma alegria para poder passar para outra pessoa. É ele, né, que manifesta isso, né? E a paz que a gente sente, ela é espiritual, ela não é uma paz sensível, né? Nossa, o que eu tô zen aqui, ó, né? Parecendo aquele povo fica fazendo yoga, né? Não, gente, não é essa paz assim de você ficar zen, não, não é essa paz, né? É uma paz interior de quem encontrou aquilo que deveria encontrar, sabe? De quem está no lugar que deveria estar, de quem se encontrou útil no, né, fazendo aquilo que deveria fazer, útil, sendo útil, né? Então, assim, uma alegria, né, uma paz, uma alegria também, né, que é de uma realização interior profunda, né, do nosso ser, que encontra Deus, entendeu? É uma paz, uma alegria da nossa alma que encontra Deus, né, que encontra a razão dela de ser, de estar, de viver, né, e isso, né, produz essa paz, esse descanso, assim, né, mas não é algo, assim, sensitivo, né, você sentir, não é isso, tá? E, assim, quem fica baseado nisso, né, em sentir uma felicidade, uma paz, uma leveza, assim, não sei o quê, né, fica toda hora buscando essas coisas e fica, né, em vez de ficar buscando a Deus, fica buscando a própria satisfação, né, buscando a própria satisfação. A pessoa já vai rezar com esse intuito, né? Ela já vai rezar com esse intuito, ela não vai rezar para encontrar a Jesus, né? Ela não vai rezar para poder se encontrar com Deus, não, ela vai rezar para poder sentir uma paz, uma alegria, para poder, não sei, sentir um consolo, um fervor, alguma coisa assim. Não é para se encontrar, né, com Deus. Então, né, o eu da pessoa é o centro da relação dela com Deus, dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, né? Deus que se vire. Tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põe atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim e chegam até a me ofender, tá vendo aí? É muito grave, né? Tudo isso. Chegam até a me ofender. Então, como eu falei, né? O pregador tá lá pregando só enquanto tá favorável para ele. Quando não tá mais, quando as pessoas começam a dizer que começa a inventar, né, coisas dizendo que ele na verdade não presta, né, que ele tá falando que ele fala mentiras, que a pregação dele não é boa, aí ele não quer mais. Ele não quer, ele só quer enquanto tá bom para ele ali o negócio, entendeu? Então, aí quando é o que Jesus está falando, quando chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim e chega até a me ofender, né? É o que algumas pessoas fazem, né? Eu lembro que tinha uma menina que ela cantava super bem e ela cantava numa banda e simplesmente ela deixou de cantar porque uma vez uma mulher, né? Uma critiqueira, sabe aquelas pessoas de igreja critiqueira que fica criticando as coisas? A mulher não era nem uma pessoa relevante, assim, uma pessoa irrelevante, fez uma crítica para ela, né? Disse assim: Nossa, fulano, eu mal escuto sua voz, nem parece que você tá na banda. E aí, porque a mulher falou isso, ela saiu da banda.
ela saiu do ministério, não sei como é que fala, ela saiu e ela parou de cantar na igreja, gente. E, assim, infelizmente essa moça hoje, ela nem tá na igreja, né? Mas, assim, meu Deus, como as pessoas estão baseadas, né, nelas mesmas. O serviço a Deus é só enquanto tá bom para elas, é só enquanto o humano delas está ganhando na história, né? Gente do céu, não pode ser assim. A gente também não pode ser assim. Então, né, uma coisa que eu percebo, né, na Divina Vontade, é que a sensação é que o nosso humano tá ladeira abaixo. Sério. Na Divina Vontade, a sensação é que o humano tá ladeira abaixo. A gente não sente, assim, que o nosso humano tá ganhando alguma coisa, né? Não, a gente sente que tá só, né, perdendo, pode falar, né? Que o nosso eu tá perdendo, né? A gente não sente que tá ganhando. O Jota falava com Jesus, dizia, Jesus, eu tenho a impressão que eu não faço nada. Sabe, assim, você está no vazio, assim, você ser um nada mesmo, você fica com essa sensação, com essa impressão de que você não faz nada. Sabe, gente? Meu Deus, né? Meu Deus, você é um nada, você é um vazio, né? E aí você fica assim, é o, você não tem nem o consolo, né, para dizer assim, olha, Senhor, o que eu fiz por ti hoje. Você não tem esse consolo, né, de dizer, eu fiz isso, né, por ti, Senhor, né? Igual as pessoas fazem, né, na Santidade das Virtudes, né? Elas têm esse consolo, assim, né? De dizer, olha, assim, eu fiz isso por ti, né? E tem uma satisfação, né? Você, né, ver assim, nossa, eu fiz todas as minhas orações hoje, eu fiz tudo certinho, bonitinho, né? Tem um gosto, né? Uma consolação. Mas, né, eu não sinto que eu faço nada na divina vontade, eu não sinto que eu faço alguma coisa, né? Então, parece que a gente tá na dívida com Deus, né? Sempre. Sempre a gente tá na dívida com Deus e a gente fica, né? Às vezes fica pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso amanhã? Terminou o dia hoje, mas como é que eu vou pagar amanhã, Senhor? Me ajuda. É, sempre tá na dívida com Deus, né? E esse vazio sempre consumindo a gente, né? Sim, tá muito forte, né? Isso. A gente viver sem satisfação humana, sabe? Então, na Divina Vontade, eu sinto que é isso, assim, você viver sem satisfação humana, sem você olhar para você, né, e se achar bonita, e ver, né, que você tá acertando, que você tá fazendo tudo bonitinho, certo. Nada disso, né? Nada. Você vê o seu nada. Você vê o seu vazio. Né? É isso, assim, né? Não ter satisfação nenhuma, né? E Jesus cobra da gente, né? A gente não ter essa satisfação mesmo. É porque a gente tá em nome de todos, né? A gente tá fazendo o que os outros, né, deveriam fazer também, né? Então, nós somos esses que temos a consciência e a gente faz, né? Devemos fazer por todos, por nós e por todos. Ah, filha, só o amor obrante
É o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Então, por que o amor obrante? Porque ele não cessa de obrar. Por que ele não cessa de obrar? Porque ele não tem a limitação humana. Ele é sem fronteiras, ele é sem limites, né? Quem coloca obstáculo é o humano. Quem coloca obstáculo é o humano. É o humano que não quer perder. É o humano que quer ganhar. É o humano que tem medo. É o humano que quer ter reservas. É o humano que não quer se gastar. É o humano que dá justificativas. É o humano que não quer, certo? É o humano que não quer, simplesmente. Então, né, o amor é obrante, né, porque é divino. Não tem essas restrições, né, que aparece, né, do, do humano, né? Então, essas justificativas, porque eu tô com sono, porque eu tô cansado, porque hoje eu não tô afim, né? Não tem isso. Porque passou do meu horário. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo, então, felizmente, né? Não tem justificativa. Porque aqui tá barulho. Porque não tá. Porque tá escuro. Porque tá claro. Não tem justificativas, né? Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te nos atos alheios. Deixemo-nos fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Ó, quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo, né? Jesus está batendo muito nessa tecla esses dias, né? Das virtudes que parecem ser boas, mas que no fundo não estão agradando a Deus, né? Jesus está batendo muito nessa tecla esses dias. É algo que tem aparecido com certa frequência para mim esse tema, viu? As sementes que parecem boas, mas que não são. Não são. Então, né, tudo isso virá à tona, né? Aí tem outro trechinho aqui, pequitinho, que vai falar: esta manhã meu adorável Jesus não vinha, então depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro de meu interior e me disse: minha filha, não queiras afligir-te porque não me vês. Porque estou dentro de ti e daqui por meio de ti estou vendo o mundo. Meu Deus, que coisa incrível, né? Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Então, na divina vontade, a gente sente sempre que Deus está junto com a gente, né? Nunca se sente separado, assim. Mas ao mesmo tempo, meu Deus, dá uma saudade de Deus. Em mim dá, pelo menos dá uma saudade de Deus. Às vezes eu faço igual a Luísa, eu queria ver Deus. Eu queria ver Deus, eu queria, não sei o que é que eu queria, não sei, né? Mas eu creio, né, que Deus está dentro de mim, que Ele está enxergando com os meus olhos, que Ele está tocando as pessoas com a minha mão. Eu tenho fé que Deus está, né, em mim, dentro de mim, no meu interior. Mas que saudade de Deus, né?
Assim, a gente sente demais, assim, sempre essa insuficiência de Deus, né? Sempre querendo mais, assim, mais e mais e mais de Deus, né? E, e é isso, né? Sim. Jesus está dizendo, não queiras afligir-te, então a gente precisa conservar essa paz, né? Vem dessa fé que a gente tem, né? No que ele nos ensina a viver, né? A viver confiando que ele está assumindo, ele assumiu, né? Ele está junto com a gente, então viver nessa fé sempre. E assim a gente vai ter essa paz também, né? Essa tranquilidade para seguir. Então tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações, pecados. Oh, meu Deus, que pena te ofender. Fazia quanto mais podia, por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas com tudo isto, não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevi a desejar ao meu amado Jesus. Tão feio e miserável me via, mas ele, sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse, veio, e como se compadecia de mim, disse-me: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar do que qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Dito isso, desapareceu. O, o frio queima mais do que o fogo, né? Então, meu Deus. Então, bem interessante, né? O estado da Luísa hoje. Eu já tava bem parecida, assim, com a Luísa, né? Nesse sentido. Meu Deus, eu pedi tanto perdão a Deus em nome de todos, né? Pedi. Conhecendo, né, em mim, sim, a minha fraqueza, mas pedi em nome de todos perdão a Deus, né? É, oferecer, né, a Deus mesmo, assim, esse estado, né? Tudo que nos acontece tem um porquê e um para quê, né? Nada é em vão, nada é por acaso. Então vale a pena, né? A gente, por mais que sofra alguma coisa, mas vale super a pena por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.